acabou a tese de que fraude eleitoral é uma teoria da conspiração. Porque agora está comprovado por documento. Fraude eleitoral. Eu vou repetir, fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral. A urna eletrônica é impenetrável, diz o governo. O mesmo governo que em 2014 criou um aplicativo chamado Meu INSS para trazer modernidade e segurança para o povo brasileiro. E o que trouxe foi um rombo de bilhões e bilhões de reais dos nossos idosos. Eu quero avisar a você, político, que vai pra televisão falar mentira. Quem vai mandar nessa eleição é a internet, não é a televisão. E todas as mentiras que você disser na televisão serão desmascaradas aqui nas redes sociais. As urnas eletrônicas devem ser fiscalizadas por outros governos, outros países. Porque se ela é tão inviolável e o governo faz um trabalho tão sério, qual o problema de verem o que ele está fazendo? Porque mentir para uma população cuja 40% não terminou o ensino médio é fácil. Eu quero ver ganhar as eleições sem isso. Então, políticos, não se preocupem com a sua segurança. Não se preocupem com as pessoas à sua volta. São os snipers da internet que vão pegar vocês. Em cada mentira, em cada promessa não cumprida, em cada escorregão que você der com o dinheiro do povo, vocês serão cobrados. E serão cobrados. Era modernidade, era segurança, era impenetrável. Mas adivinha, não foi um hacker que roubou esse dinheiro. Foi o próprio sistema. O próprio governo que criou já manipulou para que houvesse descontos, tal como a urna eletrônica. Quem criou, manipulou. Vocês querem arrumar essa briga comigo? Eu estou bem disposto a brigar e a provar para o povo brasileiro como que funciona. Funciona tão bem que em 2022 vocês precisaram trocar 225 mil urnas. É mentira? Se elas eram de tanta segurança assim, por que trocar? Eu sei, vocês vão dizer que é modernidade, mais segurança. E é verdade, mais segurança para vocês e nada para o povo. De 2018 para 2022 surgiram quase 10 novos milhões de eleitores. De 2022 para 2026 surgiram apenas 2 milhões. É mentira? Deixa eu provar para você, brasileiro, que além da urna não ser segura, ela ainda é fiscalizada por órgãos que você não confia. Essa é a urna. Esse aqui é o TSE. Você conhece o TSE, né? Você sabe das polêmicas do TSE? É bom procurar. Uma que talvez te interesse é que eles bloqueiam perfis de pessoas nas redes sociais. Pessoas que vão contra o que eles fazem. Esse povo fiscaliza a urna, que vai decidir o seu futuro. As Forças Armadas, que foram desarmadas nesse governo. Bilhões e bilhões foram retirados das Forças Armadas. Ora. Polícia Federal. Você confia? Se os próprios policiais federais estão denunciando o que acontece lá dentro, você vai confiar? Pois é, mas eles fiscalizam a urna que vai decidir o seu futuro. Sem voto impresso. E por último, mas não menos importante, OAB. O órgão domesticado pelo viadinho de toga. A donzela que acha que manda no Brasil, mas precisou esconder os filhos. Se você desconfia da urna eletrônica, a sua desconfiança não é doideira, ela tem base científica técnica. Os próprios cientistas da computação disseram que a urna do Brasil não deixa rastro. Se o programa veio com defeito ou com maldade da fábrica, você não vai saber. É um erro imperceptível. País como a Alemanha proibiu a urna eletrônica exatamente por causa disso. Mas no Brasil funciona muito bem. Sabe por quê? Porque mais de 40% da nossa população não terminou o ensino médio. Nós temos mais de 10% da população que são analfabetos. Pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Quem dirá saber como funciona uma urna eletrônica? Se na Globo passa que a urna é inviolável, eles vão acreditar. É a porra de uma lavagem cerebral. E eu quero avisar a você, político, que vai pra televisão falar mentira. Quem vai mandar nessa eleição é a internet, não é a televisão. E todas as mentiras que você disser na televisão serão desmascaradas aqui nas redes sociais. As urnas eletrônicas devem ser fiscalizadas por outros governos, outros países. Porque se ela é tão inviolável e o governo faz um trabalho tão sério, qual o problema de verem o que ele está fazendo? Porque mentir para uma população cuja 40% não terminou o ensino médio é fácil. Eu quero ver ganhar as eleições sem isso. Então, políticos, não se preocupem com a sua segurança. Não se preocupem com as pessoas à sua volta. São os snipers da internet que vão pegar vocês. Em cada mentira, em cada promessa não cumprida, em cada escorregão que você der com o dinheiro do povo, vocês serão cobrados. E serão cobrados. Bom, vamos lá. A CIA acabou de desclassificar o sigilo de um relatório bomba sobre a Venezuela. E o que ele mostra sobre esse regime aí que o Lula defende com unhas e dentes, por qual Lula fica de braços abertos. Tudo isso, gente, é de arrepiar. Vem comigo, mas presta atenção, porque eu vou separar para você o que é fato e o que é alegação.
O documento é real, ele foi produzido pela CIA. Ele teve o sigilo desclassificado no começo do mês pelo diretor da própria agência americana. E esse documento ele reúne 16 anos de inteligência sobre como o regime chavista ele construiu a capacidade de manipular eleições pelas máquinas eletrônicas. O jornalista Sam Puncher, do Metrópolis, ele resumiu esse achado da seguinte maneira. Em 2012, havia um suposto plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic para pré-programar máquinas de votação em cerca de 300 centros tradicionalmente pró-Chaves, visando garantir a vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos. Chaves teria parabenizado a equipe após vencer por 1,6 milhão de votos. Uma pequena diferença, gente. O que indica aí que alguma coisa tem. Caroço tem nesse angu. Tem fumaça e indica que tem fogo. Só que não parou em 2012. O relatório descreve ainda um plano de 2020 com uma técnica de máquina virtual. Um segundo sistema que trocaria os votos verdadeiros por números manipulados, maquiados, sem deixar rastro numa auditoria comum. É a fraude perfeita, invisível. O próprio relatório ele ressalva que a CIA não confirmou que essa fraude foi executada em larga escala em 2012. Mas para aqui um instante e pensa no que isso significa. Uma agência de inteligência passou 16 anos documentando que esse regime ele construiu a máquina e a intenção de roubar a vontade do povo. Um governo que tem essa engenharia aí pronta para fraudar a vontade do povo não é uma democracia, é uma ditadura, é uma democracia fraudulenta, é uma ditadura fingindo ser democracia. E por que isso é problema seu e meu, brasileiros? Porque esse regime do ditador Nicolás Maduro é o mesmo que o Lula e o PT defendem há décadas, desde os tempos do Foro de São Paulo. Enquanto a inteligência americana expõe a máquina de fraude e a máscara autoritária da Venezuela, o Lula ele aperta a mão do Maduro, ele chama aquilo de democracia, trata a ditadura como parceira preferencial e fala que democracia é relativa. Quem escolhe amigo assim entrega o que pensa de verdade sobre a democracia. E é por isso que o Brasil precisa de gente que não faça vista grossa para a ditadura, que não passe a mão na cabeça de quem rouba a eleição, seja lá onde for. Precisa de quem fiscalize as eleições, proponha melhoras, aperfeiçoamentos para recuperar a confiança do eleitor brasileiro, que segundo várias pesquisas mostraram, se perdeu. Com os Estados Unidos de olho, a vontade popular verdadeiramente está falando mais alto. Candidatos de direita estão tomando conta de todo o continente latino-americano. Isso prova que a sociedade das Américas nunca quis de verdade governos de esquerda. O que existia era manipulação externa, sobretudo da China, que tem interesse absoluto no petróleo e nas terras raras do continente latino-americano. Os olhos de Trump esteve em diversas nações durante o processo eleitoral que elegeu presidentes de direita. E no Brasil não vai ser diferente em outubro. A inteligência norte-americana, por ordem de Trump, já está dentro do jogo em território brasileiro, fechando todas as brechas para possíveis fraudes. O que aconteceu em 2022 ainda precisa ser esclarecido de verdade. Em 2026, o jogo vai ser limpo e um novo presidente de direita, que é e sempre foi a vontade majoritária do povo, vai ser eleito no Brasil. Comenta livremente aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa esquerda maligna, que Ele nos livre dessa gente má. Shalom. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!